Cheguei, então, aqui no final da minha careira. Fiz as minhas 4 alcinhas de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação, laço o fio, vem aqui no ponto alto em relevo, o primeiro aqui ponto, e vamos fazer ele pegando por trás. Então, passa aqui pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto. No próximo ponto, a gente vai fazer o que é o primeiro ponto daqueles 3 pontos do início, a gente vai fazer ponto alto em relevo, pegando pela frente. Então, passa por trás do ponto, sai aqui na frente e puxa o fio, ponto alto para finalizar. Laço o fio e vamos vir aqui onde a gente fez os 2 primeiros pontos altos e vamos fazer o primeiro, o ponto alto junto com eles, para ficarmos com 3 pontos altos como nos outros. Então, vamos vir aqui no primeiro ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Feito isso, finalizamos a nossa careira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha daquelas 3 correntes. Então, finaliza com um ponto baixíssimo. Vamos subir novamente 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vai ser sempre da mesma forma, certo? Então, vamos vir aqui no primeiro ponto de base, aqui nas 3 correntinhas, e fazer mais um ponto alto, ficando, então, com 2 pontos altos. No próximo ponto alto de base, que seria o terceiro ponto alto dos 3, passo o fio e vamos fazer um ponto alto em relevo, pegando pela frente. Então, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto. Agora, nos 2 próximos pontos altos, que a gente tem esse ponto alto em relevo da careira anterior, pegado pela frente, e esse da careira pegado por trás. Então, nesses 2 pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos em relevo, pegando por trás, da mesma forma que a gente fez esse. Então, laço o fio, vem aqui de trás para frente, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo, pegando por trás. No próximo, a mesma coisa. Então, vamos ficar com 2 pontos altos em relevos pegados por trás. Vocês podem reparar que a alcinha a correntinha, a alcinha da careira anterior fica virada para frente. 2 correntinhas de separação, vamos vir aqui nas nossas 4 alcinhas. Então, vamos vir aqui na primeira alcinha e vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, vai na próxima alcinha, eu falei um ponto baixo, né? Vai na próxima alcinha, um ponto baixo. 2 correntinhas, próxima alcinha, um ponto baixo. 2 correntinhas, próxima alcinha, um ponto baixo. Então, como na careira anterior a gente ficou com 4 alcinhas, nessa careira a gente vai ficar com 3 alcinhas de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação, laço o fio, ajeitar aqui, tá começando a ficar grande o tapete. Deixa eu só ajeitar aqui, tá, pessoal? Pronto. Laço o fio, vamos vir aqui no primeiro ponto alto em relevo, e vamos fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. Então, passa na frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo. No próximo ponto alto em relevo, que é da careira anterior, nós vamos fazer a mesma coisa que esse. Vamos fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. Então, passa pela frente do ponto, sai aqui atrás, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo pegando por trás. Laço o fio, agora a gente chegou nos 3 pontos altos centrais. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. No ponto alto do meio, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos. 1, 2
3. E no terceiro ponto alto, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Um ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, nos próximos 2 pontos altos em relevos, nós vamos fazer eles pegando por trás. Então, vem de trás para a frente, passa na frente, na frente do ponto. Puxa o fio e faz o ponto alto em relevo. O outro é a mesma coisa. Vai ficar assim, ó. 2 correntinhas de separação e vamos recomeçar aqui nas nossas alcinhas. Vai na primeira alcinha, faz um ponto baixo, 2 correntinhas. Próxima alcinha, um ponto baixo, 2 correntinhas. E vamos trabalhando assim até chegar aqui no final da nossa carreira, certo? Então, vai ser sempre da mesma forma. Cheguei, então, no final da minha carreira e, para finalizar, nós vamos fazer um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, onde a gente fez as 3 correntinhas e mais o primeiro ponto alto. Então, nós vamos vir aqui no mesmo ponto de base e vamos fazer mais um ponto alto, ficando, então, com 3 pontos altos juntos. Vem aqui nas 3 correntinhas iniciais, na terceira correntinha, finaliza com um ponto baixíssimo, ficando assim. A próxima carreira vai ser exatamente igual a essa, certo? Então, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui no mesmo ponto de base no primeiro e faz mais um ponto alto, ficando, então, com 2 pontos altos. Próximo ponto de base, que seria o terceiro dos 3 pontos altos, faz um ponto alto em relevo pegando pela frente. Agora, aqui, nesses 3 próximos pontos altos em relevo, ou pegado pela frente, os 2 pegados por trás, nesses 3 pontos altos, nós vamos fazer em cada um deles um ponto alto em relevo, pegando por trás, exatamente igual a esses. Então, laça o fio, vem de trás para frente, passa na frente do ponto, sai aqui atrás e puxa o fio. Nos próximos 2 pontos de base, a gente repete a mesma coisa. Desculpa, gente. A gente repete a mesma coisa. Ficando, então, com 3 pontos altos pegando por trás, em relevo. Agora, 2 correntinhas de separação. Vamos vir aqui nas nossas 3 alcinhas de 2 correntinhas, vem aqui na primeira e faz um ponto baixo, 2 correntinhas, próxima alcinha, 2 pontos baixos, um ponto baixo, me desculpa, 2 correntinhas, próxima alcinha, um ponto baixo. Então, nós vamos ficar com 2 alcinhas de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação. Vamos vir aqui no nosso próximo motivo. Nos 3 primeiros pontos altos em relevos, nós vamos fazer 3 pontos altos em relevo pegando por trás. Então, aqui no primeiro, ponto alto em relevo pegando por trás. No segundo ponto de base, a mesma coisa. No terceiro ponto de base, a mesma coisa. Agora, chegamos nos 3 pontos altos do meio. No primeiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. No segundo ponto alto de base, que seria o segundo ponto alto do meio, vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no terceiro ponto alto de base, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Um ponto alto em relevo pegando pela frente. Agora, nos 3 próximos pontos altos de base em relevo, aqui os pontos altos em relevos, nós vamos fazer em cada um deles um ponto alto em relevo pegando
por trás. Então, no primeiro, no segundo e no terceiro. Duas correntinhas de separação. Vamos aqui na primeira argolinha de duas correntinhas, faz um ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, duas correntinhas, um ponto baixo na próxima argolinha, duas correntinhas de separação e recomeça fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira dessa forma, certo? Até chegar no final e finalizar fazendo um ponto alto no mesmo ponto de base que foi feito as 3 correntinhas de ponto alto e finaliza com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, mas eu mostro para vocês. Então, vou finalizar a minha carreira. Cheguei, então, aqui no final da minha carreira. Vou finalizar da mesma forma que eu finalizei as outras, tá? Aqui já fiz meus pontos em relevo. Agora, o laço fio, venho aqui no ponto de base, no primeiro ponto de base, onde eu fiz aquelas 3 correntinhas, um ponto alto, e vou fazer mais um ponto alto. Ficando assim, com 3 pontos altos. Venho aqui na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas e finalizo com um ponto baixíssimo. Nós vamos começar, então, da mesma forma, certo? Sobe 3 correntinhas, 1, 2, 3. Laço fio, vem aqui no primeiro ponto de base, no mesmo ponto de base das 3 correntinhas. E faz um ponto alto. Laço meu fio no terceiro ponto daqueles 3 pontos aqui do meio. A gente vai fazer um ponto em relevo, deixa eu ajeitar aqui, um ponto em relevo pegando pela frente. Passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto em relevo pegando pela frente. Agora, nos 4 próximos pontos altos e relevos, nós vamos fazer eles pegando por trás. Inclusive, esse aqui que anteriormente foi feito pegando pela frente. Então, eu venho de trás pela frente, passo na frente do ponto, saio aqui atrás, puxo o fio e faço ponto alto. Nos próximos 3, a mesma coisa. Prontinho. 2 correntinhas de separação, 1, 2, venho aqui no meio da primeira alcinha de 2 correntinhas da carreira anterior, onde a gente ficou com 2 alcinhas, venho na primeira, faço um ponto baixo, 1, 2 correntinhas, vou na segunda e faço mais um ponto baixo, ficando com uma alcinha, uma argolinha de 2 correntinhas. 2 correntinhas de separação. Cheguei agora no meu próximo motivo. Então, nos primeiros 4 pontos altos em relevo, eu vou fazer em cada um deles um ponto alto em relevo pegando por trás. Então, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Cheguei nos 3 pontos altos aqui do meio. No primeiro, eu vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. No segundo, que é do meio, eu vou fazer sobre ele 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no terceiro ponto alto de base aqui do meio, que seria o último, eu vou fazer outro ponto alto em relevo pegando pela frente. Agora, prontinho, nos 4 próximos pontos altos de base, eu vou fazer o relevo pegando por trás. Primeiro,
segundo, terceiro, quarto. 2 correntinhas de separação, vou na primeira alcinha, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, segunda alcinha de um ponto baixo. 2 correntinhas de separação e recomeço fazendo da mesma forma que eu fiz aqui, certo? Então, a gente vai trabalhar toda a nossa careira dessa mesma forma, certo? Não muda nada, até chegar aqui no final, a gente vai trabalhar sempre assim. Para finalizar nossa careira, então, nós vamos vir como na careira anterior, a gente vai fazer exatamente igual, laço o fio, vem aqui no primeiro ponto de base, onde tem as 3 correntinhas e um ponto alto, e vamos fazer mais um ponto alto. Ficando assim com os 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Vem aqui na terceira correntinha dessas 3 correntinhas e finaliza com um ponto baixíssimo. Próxima careira. Essa parte aqui nós vamos fazer exatamente igual às anteriores, certo? Então, vamos subir 3 correntinhas, laço o fio, vem no mesmo ponto de base aqui no primeiro e faz mais um ponto alto. No segundo ponto de base, que seria o terceiro dos 3 pontos altos aqui do meio, nós vamos laço o fio e vamos fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Agora, nos próximos 5 pontos altos em relevo, nós vamos fazer eles pegando por trás. Então, laço o fio de trás para frente, passa pela frente do ponto e sai aqui atrás. E faz o ponto alto. Então, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Ficando assim. Faz 2 correntinhas de separação. Na careira anterior, nós ficamos somente com uma argolinha ou uma alcinha de 2 correntinhas. Vem no meio dessa alcinha, dessa argolinha, e faz um ponto baixo, 2 correntinhas. Vai ficar assim. Agora, nós vamos vir aqui na próxima parte e começar novamente com nossos pontos altos em relevos. Então, nos 5 primeiros pontos altos em relevo, nós vamos fazer o ponto alto em relevo pegando por trás. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos nos 3 pontos centrais, os 3 pontos altos centrais. No primeiro ponto alto, vamos fazer um ponto alto relevo pegando pela frente. No ponto alto do meio, que seria o segundo, nós vamos fazer sobre ele 3 pontos altos. 1, 2, 3. Laço o fio, no terceiro ponto alto, que é o último, nós vamos fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Agora, aqui nos 5 pontos altos em relevo restante, nós vamos fazer sobre cada um deles um ponto alto relevo pegando por trás. Primeiro, o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Pronto. Agora, 2 correntinhas de separação, vem aqui no meio da alcinha de 2 correntinhas e faz um ponto baixo
mais 2 correntinhas e recomeça fazendo da mesma forma que a gente fez aqui. Então, nos 5 primeiros pontos altos, sobre cada um deles um ponto alto em relevo pegando por trás. Depois, aqui nos 3 centrais, no primeiro é um ponto alto relevo pegando pela frente. No do meio são 3 pontos altos. E no terceiro, outro ponto alto em relevo pegando pela frente. E depois, nos 5 próximos pontos altos, o ponto alto em relevo pegando por trás. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até o final da nossa carreira. Cheguei, então, no final da minha carreira, vou finalizar da mesma forma que anterior. Laço meu fio, venho aqui no primeiro ponto de base e faço um ponto alto, juntando com os outros 2 que já tinha, ficando 3 pontos altos. Finalizo na terceira correntinha daquelas 3 correntinhas iniciais. Está finalizada a nossa carreira. Agora, para nossa penúltima carreira, que é essa que a gente vai trabalhar agora, nós vamos trabalhar ela toda em ponto alto relevo, pegando pela frente. Então, como que a gente vai fazer? Sobe 1, 2 correntinhas, laço o fio e vamos vir aqui no primeiro ponto de base, que é aquelas 3 correntinhas, e pega a agulha, passa de frente para trás, passa por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o ponto alto relevo. Essas 2 correntinhas, depois na hora de finalizar a nossa carreira, elas vão ficar escondidas para trás, certo? Próximo ponto de base, a mesma coisa. Um ponto alto relevo pegando pela frente. No próximo também, então, a gente vai trabalhar toda ela da mesma forma. Em todos os pontos de base, a gente vai fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Em cada um deles, a gente vai trabalhando. Olha como vai ficando. Cheguei aqui no último ponto desse motivo aqui, certo? Então, como a gente vai fazer? A gente vai laçar o fio, vamos fazer a mesma coisa, ponto alto relevo pegando pela frente, tira uma vez e na segunda a gente não tira, a gente deixa a alcinha na agulha. Por quê? Porque a gente vai unir com o outro lado. Então, a gente vai vir aqui no outro motivo, onde começa os pontos altos. Vamos laçar nosso fio. Vamos vir aqui no primeiro ponto, a gente vai fazer a mesma coisa. Ponto alto relevo pegando pela frente. Então, passa por trás, sai na frente, puxa o fio e faz o meio ponto em relevo. Agora, a gente vai fechar tudo de uma vez só. Então, isso a gente vai chamar Nossa, como ficou ruim a imagem. Dessa forma, a gente vai chamar... São dois pontos altos relevos fechados juntos. Certo? Eu vou fazer de novo para vocês verem. Para não ter dúvidas de como fazer eles. Então, a gente laça o nosso fio, vem aqui no último ponto alto relevo desse primeiro motivo, e a gente passa a agulha por trás, sai aqui na frente, puxa o fio. Agora, a gente tira uma vez e deixa a última alcinha na agulha. Laço o fio e vamos vir aqui no primeiro ponto alto do outro motivo e vamos fazer a mesma coisa. Passa a agulha por trás do ponto, sai aqui na frente, puxa o fio e faz o meio ponto alto relevo, ficando com 3 alcinhas na agulha. Quando a gente ficar com 3 alcinhas na agulha, a gente tira tudo de uma vez só. E vamos continuar fazendo ponto alto relevo, pegando pela frente em todos os nossos pontos de base, sem correntinha de separação, sem nada. Certo? Então, nós vamos trabalhar dessa forma toda a nossa carreira. Deixa eu ajeitar para vocês verem. Então, em todos os nossos pontos de base, nós vamos fazer o ponto alto relevo pegando pela frente. Quando chegar na junção de um motivo com o outro, a gente faz 2 pontos altos relevos fechados juntos, certo? Eu vou continuar fazendo até chegar no final da minha carreira. Pronto, chegamos no final da carreira, então,
completamos ela toda com ponto alto relevo pego pela frente. Agora, aqui vamos finalizar fazendo ponto baixíssimo no primeiro ponto alto em relevo que a gente fez. Então, a gente deixa aquelas duas correntinhas para trás, tá? E vamos vir aqui no primeiro ponto alto em relevo e vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. Uma correntinha, volta no mesmo ponto de base e faz um ponto baixo. Agora, essa vai ser a nossa última carreira do nosso tapete. Vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Nós vamos pular um ponto de base, vamos no próximo e vamos fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Três correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Novamente, três correntinhas, pula um ponto de base, aqui é os dois pontos fechados juntos, pula esse ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma a nossa carreira toda, sempre três correntinhas, daí pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo. Então, nós vamos fazer assim até chegar aqui no final da nossa carreira, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Sempre três correntinhas, pula um ponto de base, vai no próximo e faz um ponto baixo, certo? Vamos fazer isso, então, até finalizar a nossa carreira. Cheguei, então, no final da minha carreira. Chegando aqui no final, vamos finalizar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no início da nossa carreira. Nossa, apertei meu ponto aqui. Pronto. Feito isso, corta o fio. Se vocês fizeram com barbante normal, é só pegar e arrematar normalmente como vocês fazem. Se vocês usaram esse cordão, o que a gente vai fazer? Para não desfiar, a gente vai dar uma queimadinha aqui na ponta. Pronto. Prontinho. Agora, a gente vai precisar de uma linha de costura na cor do cordão, certo? Uma agulha, porque nós vamos costurar esse cordão para não ter o problema dele soltar. Na verdade, não precisaria, queimando a ponta já tá bom, mas para questão de segurança, para não desmanchar, a gente faz isso, certo? Então, é só vocês colocarem o fiozinho de vocês aqui por dentro do ponto. Pronto. Eu vou vir trazendo ele até aqui embaixo, pra mim arrematar, costurar eles nesses pontos que vão ficar pra trás, certo? Eu vou escondendo ele aqui. E agora sim, eu vou costurar ele. Aqui assim, aqui atrás escondidinho, eu vou costurar ele com a minha linha de costura. É simples, é normal, como vocês costuram qualquer coisa, certo? É só para ele não soltar, não ficar aparecendo. Uma questão de segurança, certo? Então, eu vou terminar de costurar aqui. E depois eu volto para mostrar como que ele ficou prontinho, certo? Então, pessoal, como vocês puderam ver na imagem, já que aqui a minha mesa é pequena e eu não consigo mostrar ele inteiro. Então, como eu fiz o videozinho que eu vou estar mostrando
logo a seguir, mas vocês já viram algumas fotos de como ele fica pronto. Então, ele ficou medindo 1,40, certo? Ele fica muito bonito porque os pontos dele ficam bem mais salientes do que o barbante. Vocês podem, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vocês podem notar aqui a diferença. Olha só, aqui o último motivo em abacaxi e olha aqui o último motivo em abacaxi. Então, é bem mais saliente o ponto, fica bem mais destacado. Nossa, eu espero que vocês consigam notar pelo vídeo e pelas fotos, mas ficou muito bonito. Vale a pena fazer com esse cordão. É o primeiro trabalho que eu faço com esse cordão. Eu já fiz um trabalho de macramê com ele, mas tapete eu nunca tinha feito, certo? Então, eu gostei muito, ele é até mais, eu achei pelo menos, até mais fácil de trabalhar com ele do que com um barbante grosso, tá? Então, eu vou estar mostrando no videozinho de como ele ficou pronto. Finalizamos, então, pessoal, mais uma aula nossa, a nossa primeira de 2019. Espero, sim, de coração que vocês gostem, que vocês consigam fazer, porque ele é um tapete muito bonito. É trabalhado como qualquer modelo russo, ele é trabalhado e é muito bonito. Não esquece de deixar o like de vocês e também deixa a opinião de vocês, que para mim é muito importante. Elas me ajudam muito a melhorar os meus vídeos. Eu sempre digo, dicas construtivas são sempre muito bem-vindas, certo, pessoal? Então, de coração, assim, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.